coisa querida! Vamos falar de titulares e destinatários de direitos fundamentais. Então, a quem se destinam os direitos fundamentais? Para quem eles foram feitos? Como que isso funciona? Veja que o artigo 5º caput da nossa Constituição, ele vai nos dar um norte aqui para quem que esses direitos fundamentais são reconhecidos. E olha para quem que ele diz lá. Olha aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E dela traz lá os incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Veja que aqui a Constituição ela me dá uma noção de para quem são reconhecidos os direitos fundamentais. Então, a gente pode esquematizar da seguinte forma. Vamos lá. Eu posso dizer, então, que são titulares e destinatários de direitos fundamentais brasileiros, e aqui, né, residentes ou não residentes, e estrangeiros residentes no Brasil. Então, isso é o que a Constituição fala, que é assegurado a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Só que daí, o STF olhou isso e falou assim, mas veja bem, apesar da Constituição falar que o direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança se destinam a brasileiros e estrangeiros residentes, eu não posso deixar de reconhecer determinados direitos fundamentais a estrangeiros que estejam aqui de passagem. Porque se eu só considerar que só o estrangeiro residente do Brasil tem direito fundamental, então o turista que aqui vem para cá, por exemplo, não vai ter direito à vida? Então tá o turista aqui passando e diz, pode matar, vai meter. Não, pode roubar, ele não tem problema não, porque ele não tem direito de propriedade, ele não tem direito à vida. Será que é assim que funciona? Claro que não. Então, o STF entendeu que, apesar da Constituição, no seu texto, assegurar esses direitos a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, esses direitos também podem ser exercidos por aqueles estrangeiros de passagem, né? Aqueles estrangeiros que estão aqui, de turista mesmo. Então, um exemplo que sempre aparece em prova. Imagine que um estrangeiro de passagem, um turista, está aqui no Brasil e ele se envolve numa briga. Sei lá, foi assistir um jogo, alguma coisa, e se envolveu numa briga. Será que ele vai poder se valer de um habeas corpus? Será que se ele for preso, né, aqui e for processado alguma coisa, ele vai ter direito ao devido processo legal? Ele vai poder se defender, contraditório pela defesa? Claro que sim. Então, apesar de não estar expresso aqui na Constituição, o STF entendeu que estrangeiros de passagem, e aqui eu estou falando do turista, então, estrangeiros de passagem, também são titulares de direitos fundamentais. E na mesma ideia, também seriam titulares de direitos fundamentais os apátridas. Quem são os apátridas? Apátrida é aquele indivíduo que não tem nacionalidade, que não tem vínculo com nenhum país. Então ele não é estrangeiro de determinado país, ele não tem nacionalidade. Mas ele não é um ser humano? Se é ser humano, vai ter direitos fundamentais. Veja que os direitos fundamentais, eles surgiram sempre para proteger o ser humano. Sim ou não? Lembra da geração de direitos fundamentais? Lembra que os direitos de primeira geração, eles surgiram para quê? Para proteger o indivíduo, o ser humano, contra o Estado, as liberdades. Os direitos de segunda geração servem para quê? Para garantir aos indivíduos, seres humanos, determinados direitos que cabe ao Estado garantir. Direitos sociais, econômicos, culturais, assim como os direitos de terceira, quarta e quinta geração. Veja que os direitos, inicialmente, eles são pensados para os seres humanos. E aqui não importa se é brasileiro, estrangeiro, papapá. Então, a ideia é da universalidade. Então, se é um ser humano, é detentor de determinados direitos, ok? Agora, cuidado com isso aqui. Não é porque é ser humano que no Brasil vai ser detentor de todos os direitos fundamentais. Isso porque alguns direitos fundamentais não podem ser exercidos por estrangeiros. Quer um exemplo? Vou te dar o exemplo aqui da ação popular. A ação popular é um remédio constitucional, é um direito fundamental, mas que só pode ser exercido por aquele indivíduo que é cidadão. E para ser cidadão no Brasil tem que ser brasileiro. Então, cuidado com isso aqui.
Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil são titulares de direitos fundamentais. Estrangeiros de passagem também. Apátridas também. Mas eles não podem exercer todos os direitos fundamentais previstos ali na Constituição Federal. Isso porque alguns direitos fundamentais não são extensíveis aos estrangeiros. Ok? Vamos mais um pouco. O STF também falou assim: ei, alguns direitos fundamentais também devem ser aplicados, estendidos às pessoas jurídicas. Às pessoas jurídicas. E quando eu falo de pessoas jurídicas, eu estou falando de pessoa jurídica de direito público, o Estado, né? E pessoas jurídicas de direito privado. Privado. Bem tranquilo. Quando a gente pensa nos direitos fundamentais, eu vou repetir sempre isso. Eles nasceram para proteger o ser humano. O ser humano está lá, precisando de ajuda, surgem os direitos fundamentais para proteger o ser humano. Só que nós sabemos que as pessoas jurídicas, elas têm uma atuação bem dinâmica na sociedade. As pessoas jurídicas têm bens, as pessoas jurídicas têm deveres, logo as pessoas jurídicas também têm direitos. Então, por isso que hoje se entende que as pessoas jurídicas também são titulares e destinatárias de direitos fundamentais. Mas, claro, nem todos os direitos fundamentais se aplicam às pessoas jurídicas, mas apenas aquelas que tenham coerência com a sua natureza. Vou exemplificar. Vamos pensar na liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção é um direito fundamental, sim ou não? Sim, é um direito fundamental, inclusive de primeira geração. Será que a pessoa jurídica ela tem liberdade de locomoção? Claro que não, né, Teté? Você já viu a pessoa jurídica andando na rua? Peraí, ei, pessoa jurídica, vem aqui. Não viu, né? Pois é, porque a pessoa jurídica, ela não tem liberdade de locomoção. Logo, a pessoa jurídica, ela não é titular de todos os direitos fundamentais. Mas ela tem vários direitos fundamentais. Por exemplo, a pessoa jurídica, ela é detentora aqui do direito à indenização por dano moral. No caso de violação, a sua honra, a sua imagem. É possível. A pessoa jurídica, ela tem direito de propriedade. Ela tem diversos direitos assegurados na Constituição Federal, mas não, por exemplo, a liberdade de locomoção. Então, o que eu preciso que você leve para a prova? Que no texto da Constituição, ela garante os direitos fundamentais a brasileiros e estrangeiros residentes do Brasil. Mas esse texto da Constituição, ele não deve ser visto de forma restrita. Eu tenho que ampliar aqui esses titulares. Logo, são titulares hoje de direitos fundamentais também os estrangeiros de passagem, os apátridas por serem seres humanos e também as pessoas jurídicas, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado. Ok? Eu só quero complementar aqui com algo que eu já falei, mas só para ficar esquematizadinho aqui, ó. Em relação aos estrangeiros. Então, nem todos os direitos são assegurados para estrangeiros, e sejam eles residentes ou de passagem. E os exemplos de prova aqui, ó, o direito à ação popular e os próprios direitos políticos. Então, o estrangeiro, seja ele residente, seja ele de passagem, ele não tem direito, por exemplo, a mover uma ação popular ou exercer direitos políticos. Se candidatar, votar, no Brasil ele não pode. Agora, ampla defesa, claro. Contraditório, claro. Fazer um habeas corpus, pode. Né? Fazer outros remédios constitucionais também pode. Vai poder fazer quem? A ação popular. Ok? Então, nem todos os direitos fundamentais se aplicam aos estrangeiros. Agora, eu quero te perguntar um negócio assim, ó. Será que existe direito fundamental só para estrangeiro? Direito fundamental apenas para estrangeiro? Será que tem? E a resposta é sim. Será, professora? Tem. Quer ver? A Constituição Federal, ela, por exemplo, ela não permite a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Essa é uma garantia para quem? Para o estrangeiro.
Então, o direito de não ser extraditado por crime político ou de opinião é um direito dado para quem? Para o estrangeiro. Então, é um direito destinado apenas para ele. Eu tenho ainda alguns direitos que são destinados apenas às pessoas jurídicas. Então, estrangeiro, eu vou colocar aqui, ó, extradição por crime político ou de opinião. E as pessoas jurídicas? Será que tem algum direito só de pessoa jurídica? Será que tem algum direito fundamental que foi garantido apenas para as pessoas jurídicas? Tem. Quer um exemplo? O mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele não pode ser feito por uma pessoa, por um ser humano. O mandado de segurança coletiva, ele pode ser feito por partidos políticos, que são pessoas jurídicas, sindicatos, que também são pessoas jurídicas, entidades de classe, associações também são pessoas jurídicas. Então, o mandado de segurança coletivo, ele é de titularidade de pessoas jurídicas, não de todas, mas de determinadas pessoas jurídicas. Só elas podem fazer mandado de segurança coletivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplos, tá? Mandado de segurança coletivo. Um outro exemplo que eu gosto de falar também é a questão da representação das associações, que também é aqui uma pessoa jurídica. Os partidos políticos, são pessoas jurídicas. Então, olha quanta coisa a gente já falou aqui, Teté. Olha para esse quadrinho, coisa mais fina aqui. Quem são os titulares e destinatários de direitos fundamentais? Brasileiros e estrangeiros residentes, assim diz a Conste. Mas também não podemos esquecer do turista, estrangeiro de passagem, o apátrida. Todo mundo é ser humano, tem direitos fundamentais. Não todos, mas tem vários direitos fundamentais previstos aqui na Constituição. E as pessoas jurídicas também, mas não todos. Apenas aqueles que tenham relação com a sua natureza. E eu disse para você que nem todos os direitos se asseguram aos estrangeiros, como, por exemplo, ação popular, direitos políticos, assim como nem todos se asseguram às pessoas jurídicas. Mas existem alguns direitos que se aplicam apenas ao estrangeiro, o de não ser extraditado por crime político ou de opinião, e ainda alguns direitos apenas de pessoas jurídicas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, a questão da representação através das associações e os próprios partidos políticos. Ok? Muito bem. Seguimos, então. Cláusulas pétreas e direitos fundamentais. Aqui dá o que falar e a gente tem que vencer essa parte aqui, ó. Tia vai te explicar. Olha só. Será que os direitos fundamentais, eles são considerados como cláusulas pétreas? E se você está começando, eu preciso te explicar o que é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquele núcleo previsto na Constituição que não pode ser abolido. Então, eu vou te contar uma história. Quando os caras fizeram a Constituição, estavam lá fazendo a Constituição Federal, exercício do que a gente chama de poder constituinte originário, os caras que fizeram a Constituição, de incrível, né, e tal. Aí eles estavam lá fazendo a Constituição e de repente levanta a mão um cara lá do fundão. Do fundão? Sempre do fundão. Aí levanta a mão o cara do fundão e diz assim, ei, podemos mexer na Constituição? Aí os caras, você quer fazer o quê? Não, eu quero mexer na Constituição, dá pra mexer? Falo, pô, meu amigo, acabamos de criar, você já quer mexer nela? Não, tô só perguntando, dá pra mexer na Constituição? Aí os caras falam, dá pra mexer. Como? Ah, através de um negócio chamado emenda constitucional. Ah, legal, legal. Então dá pra emendar, dá pra mexer na Constituição, né? Não, dá pra mexer, dá pra mexer. Mas dá pra mexer em tudo? Aí eles falam, você quer mexer em tudo? Não, tô só perguntando e tal. Dá pra mexer em tudo? Ele falou, dá pra mexer em tudo. Mas tem coisas que você não vai poder abolir. Você vai poder dispor, você vai poder fazer emenda, mas você não vai poder abolir algumas coisas. Que coisas são essas? As chamadas cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas são esses limites materiais, aquele conteúdo que não pode ser abolido por emenda constitucional. Então, se vier uma emenda para abolir isso aqui, não pode, é inconstitucional. Essas são as chamadas cláusulas pétreas. E onde que eu encontro quais são as cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas expressas, essas que estão na Constituição, estão previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º, que vai tratar do processo das emendas. Quer ver? Olha o que diz a Constituição, diz assim, ó.
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí vem lá. Forma federativa de Estado, voto, direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Aí, olha aqui para a tia Teteia. Nós não podemos confundir direitos e garantias fundamentais com os direitos individuais. Olha aqui. A Constituição diz assim, ó. Quem são os direitos e garantias fundamentais? Eu tenho uma divisão em 5 grupos. Então, direitos e garantias fundamentais são, primeiro, os direitos e deveres individuais e coletivos, aqueles direitos mencionados no artigo 5º da Constituição. Eu tenho os direitos sociais, que vai do artigo 6º ao 11. Eu tenho os direitos de nacionalidade, no artigo 12 e 13. Eu tenho os direitos políticos, do 14 ao 16. E eu tenho os partidos políticos, no artigo 17. Esses 5 grupos formam o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Então, o nome lá, direitos e garantias fundamentais, se divide nesses 5 grupos aqui. Direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, políticos e partidos. Veja que no texto da Constituição, ele está dizendo assim, é cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Não fala direitos e garantias fundamentais. E daí tem um pessoal da doutrina que fala assim, bom, se ele falou direitos e garantias individuais, ele está se referindo àqueles direitos do artigo 5º da Constituição e outras garantias individuais que estiverem esparsas aí na Constituição. Aí outro grupo da doutrina fala assim, não, cara, não. A Constituição quis dizer, ela falou individual, mas na verdade ela quis dizer fundamental. E daí tem essa divergência na doutrina. Parte da doutrina fala, não, é só os direitos e garantias individuais, ou seja, só aquele direito do artigo 5º e outras garantias individuais que estiverem esparsas. Ou seja, não entraria aqui nas cláusulas pétreas os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, alguns direitos políticos. E daí outro grupo fala assim, não, cara, não tem como vir uma emenda à Constituição para abolir, por exemplo, o direito social, não faz sentido. E daí a doutrina majoritária, então, que é essa que você leva para a sua prova, é que, na verdade, são cláusulas pétreas os direitos e garantias fundamentais. Ok? Então, a doutrina majoritária vai entender que são cláusulas pétreas os direitos e garantias fundamentais. Agora a tia vai te explicar como é que você resolve isso em prova. Então, se vier assim, ó. De acordo com a Constituição, expressamente, são direitos fundamentais, são cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais. Tá certinho. Ah, professor, mas não são os fundamentais? Sim, mas como que está escrito na Constituição? Direitos e garantias individuais. Então, se falar na prova que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, tá certíssimo. Agora, olha como a CESP e outras bancas já cobraram, dizendo assim. Os direitos fundamentais, cláusulas pétreas das Constituições, asseguram blá. Tá certo também. Você tá entendendo? Então, para a nossa prova, expressamente escrito no texto da Constituição, o que é cláusula pétrea? Os direitos e garantias individuais. Mas, doutrinariamente, aquilo que, inclusive, é reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, todos os direitos fundamentais devem ser considerados como cláusulas pétreas. Veja que não é unânime, mas é assim que a gente leva para a nossa prova. Ok aqui? Muito bem. Vamos evoluindo. Direitos e garantias. Qual que é a diferença aqui entre direito e garantia? Veja que o título da Constituição começa lá, ó. Direitos e garantias fundamentais. Mas qual que é a diferença entre direito e garantia? Tem diferença. Vamos anotar. Os direitos, eles têm caráter declaratório. Declaratório. Eles nos garantem coisas, declaram coisas. Enquanto que as garantias possuem um caráter assecuratório. De garantir coisas mesmo. Quer ver como você sabe, você só não sabe o que você sabe? Quer ver? Vamos pensar num direito e numa garantia previsto na Constituição. Você sabe que a Constituição garante a minha liberdade de locomoção. Então, ela diz assim, ó, é um direito seu a liberdade de locomoção. Legal, valeu, conche,
tô aqui com a minha liberdade de locomoção, beleza. Mas e se alguém violar a minha liberdade de locomoção? Será que eu posso fazer alguma coisa para que esse direito seja de fato garantido? Sim, a Constituição me dá uma garantia, que é o habeas corpus. Então, o habeas corpus, ele serve como uma garantia de um direito meu, que é a minha liberdade de locomoção. Então, veja que a nossa Constituição ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeitinha, ela é tão coisa mais linda, coisa mais querida, que ela diz assim, não basta eu dar direitos, dizer, ai, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquele outro, que lindo, coisa, mas e se alguém violar? Ah, não, aí você senta e chora. Não, não é senta e chora. A Constituição pensa nisso. Ela fala, se alguém violar, tá aqui a sua garantia. Então, a Constituição, ela me declara direitos e ela também vem e diz quais são as minhas garantias, ok? Então, por exemplo, liberdade de locomoção, meu direito. Minha garantia, o habeas corpus. Você está entendendo? Então, os direitos com caráter declaratório e as garantias com caráter assecuratório. Logo, eu posso afirmar que todos os remédios constitucionais, que você vai ver comigo lá nos direitos individuais, eles são garantias constitucionais. Mas não só. Vamos colocar aqui, ó. Então, exemplos de garantias constitucionais. Eu tenho os remédios constitucionais. Então, como eu falei lá, liberdade de locomoção é o meu direito. Minha garantia, eu tenho o habeas corpus. Ok? Vamos pensar em outras coisas? Vamos pensar em outras coisas. Imagine que a Constituição assegura o meu direito à liberdade de manifestação do pensamento. Ela não assegura isso? Sim, ela assegura liberdade de manifestação do pensamento. Agora, se eu extrapolar os limites da minha manifestação, se eu exagerar, a Constituição fala assim, ei, se exagerar, eu vou assegurar às outras pessoas o chamado direito de resposta. Inclusive, essa pessoa se sentir muito ofendida, ela pode fazer, inclusive, um pedido de indenização contra você, pelo dano moral, material ou à imagem. Então, por exemplo, eu tenho direito à minha vida privada, à minha intimidade, à minha honra e à minha imagem, não tem? Então, a Constituição diz assim, é inviolável a sua vida privada, a sua intimidade, a sua honra e a sua imagem. Legal, esse é meu direito. E se alguém violar a Constituição, a minha privacidade, a minha honra, a minha imagem, o que eu posso fazer? Ah, você pode pedir uma indenização. Então, a indenização, ela é a minha garantia. Você está entendendo? Então, direitos com caráter declaratório me diz o que eu tenho. Ah, você tem isso, tem aquilo, tá. Ah, e se violar? Tá aqui a sua garantia. Beleza? As indenizações, os remédios constitucionais, as proteções que a Constituição estabelece, esses são exemplos de garantias, tá? Agora, olha só. Olha essa frase aqui, ó, que a gente vai fazer uma reflexão. Toda garantia é um direito, mas nem todo direito é uma garantia. Meu Deus do céu! Toda garantia é um direito, mas nem todo direito é uma garantia. Isso está certinho. Então, quando a gente pensa nos remédios constitucionais, qual é o meu direito? A liberdade de locomoção. Qual é a minha garantia? É o habeas corpus, certo? Só que eu posso falar que eu tenho direito a fazer um habeas corpus. Mas eu não posso falar que a liberdade de locomoção é uma garantia. Você está entendendo? Então, o direito e a garantia. Toda garantia também é um direito, mas nem todo direito é uma garantia, ok? Professora, como que isso aqui cai em prova? Eu já vi questões assim, ó, conceituais, falando, os direitos possuem caráter assecuratório. Errado. Os direitos possuem caráter declaratório, eles declaram coisas. Você tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Já as garantias, elas vão dizer como eu faço para assegurar aquele determinado direito. Você está entendendo? Por isso que as garantias que têm caráter assecuratório. Mas eu posso dizer que toda garantia também é um direito. Então, eu tenho direito ao habeas corpus, eu tenho direito a fazer um mandado de segurança, eu tenho direito a fazer uma ação popular, um habeas data. Ele é minha garantia, mas também é um direito. Agora, nem todo direito será uma garantia. Fechou aqui?